Hoje a gente vai tratar sobre Segment Tree, certo? A gente vai ter umas 3 aulas, 3 ou 4, sobre operações em intervalo, certo? De forma eficiente, que é algo que vai aparecer em vários problemas da maratona e vai ser importante para resolver outros problemas. A gente vai começar pela SegTree, que eu acho que é uma das mais simples de entender neste sentido, e ela é bastante versátil também, como a gente vai ver. Então, na primeira tratando sobre essas operações em intervalos. Diversos problemas exigem que a gente trabalhe com operações em intervalos, em especial consultas, certo? Que a gente vai chamar de range carries. E por força bruta, essas consultas normalmente têm complexidade O de n, certo? A gente vai iterar sobre todos os elementos daquele intervalo, descobrir a informação que a gente quer, e aí a gente tem uma complexidade linear. Por força bruta, né? Uma estratégia mais ingênua. Exemplos de problemas desse tipo é a RMQ, né, de você descobrir o menor ou maior valor em um certo intervalo, e a RSQ, você descobrir a soma de um certo segmento em um certo intervalo. Então, como exemplo, a gente tendo esse vetor, a gente pode querer saber essas informações do valor máximo, mínimo e a soma de certos intervalos. Aqui da posição 0 à posição 3, aqui da posição 2 à posição 5. Certo? Aqui as respostas que a gente quer obter. Vamos tomar como exemplo, então, o problema da RMQ, certo? Da Range Minimum Carry. A gente descobriu o menor valor dentro de um certo intervalo. Então, vamos supor que a gente tem um vetor de n elementos, em que a gente pode realizar uma das seguintes operações. A gente pode atualizar a posição desse vetor, né, atualizar a posição i com o valor a, e a gente pode fazer a carry em si, que é consultar o menor valor entre as posições i e j passadas por parâmetro aqui. Então, de forma ingênua, como a gente estava comentando, a gente pode realizar as operações com as seguintes complexidades. A atualização em complexidade constante, é só você acessar aquela posição e alterar o valor, sem problemas. Mas a carry é que a gente tem a complexidade linear, onde a gente vai ter que consultar todos os valores entre aquelas posições para descobrir o menor valor. A SegTree ela é uma estrutura que vai permitir a gente fazer ambas as operações em log n, certo? Então a gente vai perder um pouco na atualização, né? A gente tinha uma complexidade constante, essa complexidade vai aumentar um pouco, mas a gente conseguiu uma redução significativa na complexidade da consulta, certo? Então essa é a grande vantagem da SegTree, da árvore de segmentos. É uma estrutura bastante versátil, pode ser utilizada para resolver uma gama enorme de problemas envolvendo range carries, usando-se a mesma estrutura básica. Né? A gente pode ver que a gente pode alterar a forma que ela constrói a SegTree, se adaptando ao problema que a gente tem, de uma forma até bastante simples, desde que a gente entenda bem o que ela está fazendo. Né? Essa é a grande questão aqui que eu estou comentando no terceiro tópico. Muitos das técnicas e das estruturas que a gente viu em aulas anteriores, eu sempre falo, né, que é bom a gente entender o que aquela estrutura faz, como aquela técnica funciona, para a gente adaptar isso melhor quando for necessário, mas que muitas vezes a gente poderia usar como caixa preta, certo? Então, quando a gente vê o algoritmo de Dijkstra, é interessante saber o que ele faz, até para caso a gente precise fazer alterações nele, mas em muitos casos a gente poderia usar como caixa preta. Você sabe que é um algoritmo que encontra o menor caminho em um grafo a partir de uma certa origem. Mesmo que você não soubesse como ele funciona, você ainda pode usar para descobrir o menor caminho. No caso da SegTree, não é muito legal usá-la como caixa preta, você até poderia conseguir algumas coisas, mas é muito comum você ter que fazer alterações nela, mesmo que não sejam alterações muito complicadas, mas se você não entende o que ela está fazendo, você pode ter problema para fazer essas alterações. Então a gente vai ver exatamente como ela funciona. Bom, então a árvore de segmentos é uma árvore binária de consulta, tudo bem? Onde cada nó vai representar um segmento do vetor. Não estão representados todos os segmentos, certo? Do vetor. Né? Aí seria quase que um map, né? Para cada segmento, você mapeia a resposta para aquele valor,
e pronto, você tem a resposta. Seria como se fosse um app aí em programação dinâmica. Não é isso que está acontecendo aqui, certo? A gente teria, para o vetor grande, a gente teria muitas posições se a gente tivesse um nó para cada segmento, e aí no final a gente teria um aumento de complexidade tanto de memória como de consulta mesmo depois para a gente recuperar esses valores. Então, não é o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem, basicamente o que a gente faz é que na raiz da nossa árvore, a gente representa o vetor todo, certo? Então, aqui pensando num vetor de 8 elementos, indexado a partir de 1, a gente, no primeiro nó, está representando da posição 1 à posição 8, ou seja, todas as posições do meu vetor. E para os filhos, eu vou começando a quebrar esses intervalos na metade, certo? É uma ideia de divisão em conquista, quase o que é feito na busca binária. Então, no filho da esquerda, a gente vai representar a primeira metade do segmento, que é de 1 até 4. Na segunda metade, no segundo filho, no filho da direita, a segunda metade do segmento, que é de 5 até 8. Então, uma metade ficou no filho da esquerda, a outra no filho da direita. E a gente continua fazendo isso para os filhos, certo? Então, de 1 até 4, aqui ficou de 1 até 2, aqui de 3 até 4, até que nas folhas a gente vai ter os segmentos de uma posição só, né? A posição individual do meu vetor. Então, né, como está dito aqui, para um nó que representa o segmento IJ, os nós filhos vão representar o segmento de I até I mais J sobre 2, né, a posição do meio do segmento do nó original, e o filho da direita de I mais J sobre 2 mais 1 até J. Então a gente vai sempre quebrando os segmentos na metade e representando eles por nós. Dentro da definição ainda, a gente pode rotular esses nós, certo? Isso vai facilitar para a gente depois a implementação. Começando com 1 na raiz e depois nível a nível da esquerda para a direita. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, seguindo esse esquema. E com isso também a gente pode perceber, por ser uma árvore binária, certo? Que os filhos de um nó x são os nós 2x e 2x mais 1, certo? Isso é válido para todos os nós aqui. Então, é uma forma da gente chegar em quais nós são os filhos de um nó que eu estou, certo? Então, se eu estou no nó 2 e quero visitar os filhos dele, eu faço 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 2 mais 1, ou seja, 4 mais 1, 5, são os dois nós filhos daquele. Então, eu posso acessar, eu posso ter uma representação dessa árvore um vetor e acessar essas relações facilmente, certo? Então fica uma forma até simples de implementar a minha árvore. E nós precisamos de 3 funções básicas para construir e trabalhar com essa segtree, certo? Uma função para realmente construir ela, a partir do vetor eu construir a segtree. A função update, que é quando eu quero atualizar uma posição no vetor e eu preciso atualizar a árvore também. E a carry, certo? Que é quando eu quero fazer essas consultas de segmentos, que é a motivação do nosso problema. E como a gente já disse, né, é bastante versátil, a gente pode alterar seu uso com pequenas e intuitivas mudanças no código. A função build a gente não vai olhar muito aqui, depois né, vocês podem ver nas implementações, eu deixei um link no final recomendando uma. Eu não cheguei a testar, então dê uma olhada se está funcionando certinho, mas imagino que sim. Mas acho que no material do Thiago também deve ter alguma coisa. Né, opção nesse sentido não falta muito. E eu não olho muito para ela porque basicamente é a ideia da atualização aplicada inicialmente a todos os elementos, certo? Então não tem nada de muito especial na construção. É uma função importante, né? Quando a gente vai construir a árvore, mas não tem nada de muito especial. A gente vai olhar com mais cuidado para update e para carry. Aqui, né, mostrando uma construção seria da árvore de segmentos, onde você tem aqui para RSQ, certo? Que a gente quer saber a soma dos segmentos. Então, nas folhas, lembra, a gente está representando o próprio vetor, né, as posições individuais. E subindo na árvore, a gente vai vendo qual é a soma destes segmentos, até chegar na raiz, que a gente tem o segmento completo, né, com todo o vetor.
Então, aqui um exemplo de árvore de segmentos sendo construída. Lembrando, como eu disse, não são todos os segmentos que estão representados aqui. Então, por isso que na query a gente vai ver como que dessa árvore ele extrai informações sobre qualquer segmento, como ele consegue fazer isso. Para representar nosso problema, né, a gente vai ter primeiro o vetor com os elementos em si, que a gente vai chamar aqui de vetor, muito criativamente. E para nossa árvore de segmentos, a gente também vai usar um vetor, onde a posição i representa o nó i. Nesse caso, a gente está considerando que é um indexado, certo? Indexado a partir de 1. E esse vetor deve ter 2 vezes 2 elevado a log de n menos 1 posições, certo? Aqui baseado, olhando para a árvore, pensando que ela é uma árvore binária, vendo quantos níveis ela tem. A gente poderia até demonstrar isso, mas não vai ser o caso. Mas a gente chega nesse número de posições que a nossa árvore tem que ter. Se a gente está trabalhando com vector, né, a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Só na hora de construir a árvore que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então aqui eu tenho meu vetor com os elementos, st vai ser minha segtree, e a size, né, que é o número de elementos no vetor. Certo, a gente já falou, né, que a segtree é uma estrutura bastante versátil. Então, tentando generalizar um pouco, não sei se em todos os casos a gente vai poder fazer tão simples assim, mas para vários acho que dá certo. A gente vai definir uma função f, que vai definir a informação que a gente quer obter a respeito dos elementos do vetor, né? Em especial como que a gente vai comparar esses vetores, esses elementos. Então, supondo que a gente está querendo saber o mínimo de intervalos, né, a RMQ, a gente vai implementar a função f simplesmente retornando o mínimo entre a e b. Né? Então, eu tenho dois valores a e b, eu quero saber o menor entre eles. Mas eu poderia ter diversas outras funções aqui, né, como a soma, função máximo, produto, funções lógicas como XOR, OR, AND, GCD, MMC também. Claro que não é qualquer função, com certeza eu não cheguei a olhar para esse lado mais matemático, mas com certeza tem propriedades que eu tenho que satisfazer aqui. Pensando, né, que como a gente está fazendo divisão em conquista, então o nosso problema tem que ser definido como uma instância dos subproblemas, certo? Então, no caso do mínimo, por exemplo, se eu tenho dois segmentos separados, com valor mínimos entre eles, se eu quero saber de todo o segmento, se eu pegar o mínimo desses dois valores, vai ser o mínimo do segmento todo. Né? Então, um problema pode ser definido como uma instância dos subproblemas. Então, né, mas eu acho que é intuitivo, por isso que eu não cheguei muito a olhar para esse lado mais matemático, mas eu acho que dá para a gente perceber quando que uma função satisfaz essas condições e quando não. Quando a gente pode usar uma segtree e quando não pode. Mas com certeza vai ter casos que, no mínimo, a função f vai ser uma função mais complicada, certo? E talvez trabalhar com dados mais complexos, né? Talvez a gente possa ter um próprio vetor aqui, uma struct, não sei, com mais informações. Mas isso entra dentro da versatilidade da nossa segtree. Né? A gente pode complicar os nossos problemas. Outra coisa que a gente precisa para a nossa implementação é um elemento neutro, que a gente vai ver na query porque que ele é necessário. E isso vai depender da nossa operação, certo? O que a gente quer saber é um elemento que não altera, por exemplo, se eu tenho a função f aplicado ao elemento neutro e a x, eu quero que isso retorne x para todo x, certo? O elemento neutro, ele não altera a minha brincadeira aqui. No caso que a gente quer saber o valor mínimo de intervalos, a gente pode definir um elemento neutro como um valor muito grande, certo? Nosso infinito aqui, entre aspas, de forma que quando eu estiver comparando qualquer elemento com esse elemento neutro, eu nunca vou retornar ele, certo? O outro valor, em tese, é sempre menor, ok? Então, a gente tem uma operação, tem um elemento neutro. Agora sim, a gente vai começar a ver as funções principais para trabalhar com a segtree. Então, primeiro, como a gente atualiza uma posição do meu vetor e, por consequência, atualizo a nossa árvore. Então, atualizando a posição do vetor, a gente tem que atualizar a árvore. A gente vai começar da raiz, a gente vai descer ao longo da árvore até chegar no nosso nó folha, certo? Que é de interesse da posição que a gente está atualizando.
Então, a gente volta recursivamente atualizando as posições, os nós da minha árvore, conforme for necessário, dependendo da minha operação. Então, tomando aqui como exemplo esse vetor, com essa árvore de segmentos subjacente, certo? Representando ele, para o problema da RMQ, então, certo? Pega o valor mínimo dos intervalos. Então, supondo que a gente altere a posição 1, que estava com o valor 17, para o valor 12, tudo bem? Então, a gente começa a nossa operação da raiz, ok? E a gente vai descendo até o nosso nó folha. Então, aqui, a gente tem que ir para o nó da esquerda, certo? Na implementação, na verdade, a gente vai ver que ele não faz essa comparação antes, ele tenta descer para os dois nós, mas se aquela posição não está naquele intervalo, então, se a gente viesse para a direita, a gente vê que o 1 não está entre 3 e 4, aí ele dá um return e não vai mais por aquele caminho, certo? Mas ele não faz essa comparação previamente, né? Mas isso é decisão de implementação, não é tanto problema. Tá, então agora estou nesse nó, o nó 1 está para cá, então eu vou para a esquerda. Agora, se o nó 1 está para a direita, desço. Beleza, eu cheguei no nó folha que representa a posição que eu fiz a alteração. Então, de 17, eu vou passar para 12. Agora, voltando recursivamente, eu vou comparar as informações, eu vou aplicar a função f, certo? Nos filhos da esquerda e da direita. Porque a menor posição entre 0 e 1 é o mínimo entre 18 e 12, certo? Que são os valores da posição 0 e 1. Então, como o valor foi alterado, aqui alterou para 12. Agora, no nó 2, é o menor valor entre a posição, entre o segmento de 0 a 2, é olhar para os filhos, certo? Lembra que é instância dos subproblemas. Então, eu não preciso olhar mais todas as posições entre 0 e 2, porque eu tenho um nó que representa a posição 0 e 1. Então, eu já sei qual é o menor valor entre 0 e 1, certo? Então, eu vou comparar essa informação, 12, com o segmento 2, 2, aqui sim individual. Então, eu vou obter que o menor entre 12 e 13 é 12, certo? E voltando para a raiz, eu vou ver o menor entre 0 e 2, e 3 e 4, né? Menor entre 12 e 15 é 12, ok? Então, vejo como que, só pela atualização, a gente já percebe como a SegTree poupa comparações, porque ela é baseada nas informações que ela já obteve. Então, se eu quero saber o menor valor entre 0 e 4, eu não preciso olhar para todas as posições em si. Se for consulta, eu posso olhar só para o próprio nó, certo? Então, aqui eu já sei que é 12. Mas se eu estou fazendo atualização, eu olho para os filhos, que também vai ser bem mais simples, certo? Aqui já representando de 0 a 2, aqui de 3 a 4. E aqui a implementação disso, certo? A implementação não é complicada, é importante a gente entender se a gente precisar alterar, mas é baseado nessa ideia. Então, aqui, né, o que eu estou recebendo de entrada por parâmetro? Eu tenho o nó em que eu estou, certo? O nó que eu estou visitando, o intervalo IJ, que esse nó representa, e aqui é a posição que eu estou alterando no meu vetor e o valor que eu quero colocar nessa posição. Beleza. Então, primeiro a gente vê se a gente verifica se a gente está em uma folha. Se a gente está em uma folha, é o caso que a gente chegou na posição que a gente queria. Lembra que as folhas são sempre as minhas posições individuais. Então, aqui eu vou atualizar essa minha posição. Então, eu atualizo o vetor. Na posição pós, aqui eu coloco o new v, o meu novo valor. E atualizo a minha árvore de segmentos. Então, na posição referente ao meu nó, o nó que eu estou visitando, eu coloco aquele novo valor também e dou um return, né, voltando para o nó que chamou essa atualização. Outra possibilidade é que minha posição não está no intervalo IJ. Lembra que eu não faço a comparação para ir para os filhos? Então, eu tenho que verificar aqui. Se o meu I, se minha posição pós não está entre I e J, então o intervalo não contém o índice pós, então eu dou um return também, que esse nó não me interessa. O último caso é que o intervalo contém o índice, mas a gente ainda tem que chegar na folha, certo? A gente ainda está dentro de um segmento. Então, a gente vai visitar os filhos desse nó e depois recursivamente atualizar a minha posição.
Então, eu calculo o meio desse segmento, né? Lembro que os filhos representam sempre metades do meu segmento atual. E vou percorrer e atualizar os filhos. Então, eu chamo o update para o filho da esquerda, 9 vezes 2, representando o segmento de I até a metade, né, o mid aqui. E o pos e o nilv se mantém porque é a posição e o valor que eu vou atualizar. E mesma coisa para o filho da direita, 9 vezes 2 mais 1, de mid mais 1 até J. E o pos e o nilv se mantém. Com isso, eu vou ter atualizado os filhos, certo? E para atualizar o próprio nó, eu vou colocar na minha árvore de segmentos, na posição nó, vou chamar a função f, olhando para o filho da esquerda e para o filho da direita. Nesse caso, a função f é o mínimo. Então, eu vou atualizar a minha árvore de segmentos colocando o mínimo dos valores do filho da esquerda e do filho da direita. Tudo bem? Lembrando que um desses filhos aqui não contém a minha posição, mas eu simplesmente dei o return e não alterei nada. E na primeira chamada dessa função, né, para começar a brincadeira, eu chamaria para o primeiro nó, para o nó raiz, que é o nó 1. Aqui é um indexado. Considerando da posição 0 a posição size menos 1 do meu vetor e a posição que eu quero atualizar com o valor que eu quero atualizar. Então vamos continuar entrando na consulta, né, que é de fato o cerne nosso interesse, certo? É o motivo que a gente está olhando tudo isso. A gente queria fazer consultas em intervalos e a gente vai ver como fazer isso agora. Então, no caso, né, a gente quer consultar o menor valor entre duas posições, posições A e B, por exemplo. E para retornar a posição com menor valor entre A e B, a gente vai iniciar a busca a partir do nó 1, certo? Uma busca em árvore, com intervalo de 0 a n-1, e a gente vai seguir o seguinte procedimento. Se I e J, representando aqui o segmento que o nó da minha árvore considera, né, quando eu estou fazendo a busca, se ele tiver contido entre A e B, que é o meu intervalo de interesse, então é esse caso aqui, eu vou retornar a informação daquele nó. Se eles forem disjuntos, ou seja, não tem intersecção nenhuma, né? Então o IJ aqui está num canto do meu vetor, o AB está em outro, não tem conexão entre eles, eu vou retornar o elemento neutro. Caso contrário, ou seja, tem intersecção, mas tem elementos fora aí, né, ou de I e J tem elementos que não pertencem a B ou o contrário. Aí a gente vai chamar a função recursivamente para os filhos até chegar nesses casos aqui. Como que isso ajuda a gente, né? Por que que isso funciona? Então, acho que primeiro é mais fácil olhar para um exemplo para a gente entender. Então, vamos supor, né, que a gente tem aquele mesmo vetor, acho que eu só mudei um pouco os valores, e eu quero saber o menor valor entre 1 a 4, certo? Primeira coisa que a gente tem que ver, né, é que a gente não tem um nó que representa o intervalo de 1 a 4. Então, a gente vai ter que pegar informações parciais, por assim dizer, de vários nós. No caso, olhando, não pelo algoritmo ainda, mas olhando para frente, eu teria que pegar as informações desses nós aqui, certo? O que eu estou tentando é pegar o mínimo de nós possíveis, certo? Se eu tenho segmentos maiores que representam esse meu segmento, né, o ideal seria que tivesse de 1 a 4. Mas se não tem, eu vou tentar particionar o mínimo também, para fazer menos comparações. Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse nó de 3 a 4, que está contido dentro do meu intervalo AB de 1 até 4. Então, essa informação me interessa. De 1 até 2 também não tem muito jeito, né? Não tem um segmento de 1 até 2, então aí sim eu pego as folhas, pego os nós individuais. Essa consulta específica que eu estou fazendo, por ser um vetor pequeno, ela é um dos piores casos, certo? A gente vai ver que ela é um dos que analisa mais informações. A SegTree muitas vezes vai pegar segmentos maiores. Então, olhando essas informações, o que eu posso fazer é simplesmente calcular o mínimo entre elas, certo? Então, se eu fizer o mínimo entre 12, 13 e 15, eu vou obter 12, e de fato essa é o menor valor desse segmento. Então, é isso que a gente quer na consulta, que a gente quer pegar os nós que eu preciso, e o menor número de nós, para descobrir o menor valor naquele segmento, certo? Se eu tiver um nó que representa aquele segmento, maravilha, eu só preciso de um.
Se eu não tenho, aí eu vou ter que pegar informações parciais de outros nós. E como que a gente vai fazer isso? Seguindo aquele procedimento que a gente falou, vendo se o intervalo está contido no intervalo que eu quero, se é disjunto ou se tem intersecção, né? O terceiro caso. Então, começando da raiz. A gente vê que a gente tem intersecção, certo? A gente está de 0 até 4, a gente quer de 1 até 4. A gente tem intersecção, não está contido, a gente tem o elemento 0 que está fora, certo? Então, por isso que cai no terceiro caso. Então, a gente vai ter que ir para os filhos. Vamos começar indo para o filho da esquerda. Nesse caso, novamente, tem intersecção, né? De 1 até 2 são elementos comuns de 0 até 2 e de 1 até 4, mas não está contido, então eu tenho que ir para o filho novamente. 0 até 1, novamente, tem intersecção, o elemento 1, mas não está contido. Quando eu vou para o filho da esquerda, agora cai no segundo caso em que é disjunto, certo? Eu tenho o segmento de 0 até 0 e o segmento de 1 até 4. Não tem nenhum elemento comum entre eles, ou seja, esse intervalo não nos interessa. Então, eu vou retornar, né, o resultado da carry para o nó 8 vai ser o elemento neutro, né, para ele não me atrapalhar. Então, é uma informação neutra que não vai interferir na minha consulta. Volto para quem chamou a consulta para o 8, certo? Então, volto para o nó 4, para o nó pai. E agora eu vou para o filho da direita. Agora sim vai cair no primeiro caso, em que o intervalo está contido no meu intervalo de interesse, certo? A posição 1 está contida no meu intervalo AB, então agora eu vou retornar o valor do meu nó, do meu segmento. Lembra que, de fato, olhando o que a gente queria, esse era um dos nós que a gente precisava. Então, eu retorno a partir dele a posição 12, que é o que ele está armazenando. Quando eu volto para o pai, eu já chamei para os dois filhos, então eu vou retornar a função f, né, minha função de interesse, no caso a função mínima, para o resultado das carries dos filhos. Então, para o valor que retornou do nono 8, que foi o elemento neutro, e para a informação que retornou do nó 9, que foi o valor 12. Então, o mínimo entre o elemento neutro e 12 é 12, certo? Então, o nó 4 retornou o valor 12. Veja, como eu disse, né? É uma informação parcial porque o valor mínimo do segmento representado pelo nó 4 é 10, certo? Mas parte desse segmento não me interessava, por isso que acabou ficando 12, porque o zero não me interessava, eu retornei elemento neutro daqui. Então, vejo que mesmo que na minha árvore eu não represente todos os segmentos, eu consigo usar as informações que ela tem para consultar qualquer segmento que eu queira. Bom, então, continuando. Já tenho a informação do nó da esquerda, voltei para o pai, agora eu olho para a direita. Esse valor está contido no meu intervalo de interesse, né? A posição 2 está dentro do meu intervalo, então retorno o valor 13. Para o nó pai, vou pegar o menor valor das duas consultas, então o menor entre 12 e 13 é 12, vou retornar 12 para o nó 2. Voltei para minha raiz, agora olho para o filho da direita. Esse intervalo está contido no segmento que eu quero, certo? As posições entre 3 e 4 estão aqui, dentro do meu intervalo de interesse, então cai no primeiro caso, ou seja, eu já posso retornar do nó 3 o valor 15, que é o valor armazenado por esse nó. Voltando para a raiz, vejo o menor valor entre os nós 2 e 3, que retornou da consulta. Então, entre 12 e 15, o menor valor é 12. Essa é a minha resposta e, de fato, é o menor valor desse segmento. Mas, como eu disse, né, sendo uma árvore pequena, pegando um intervalo grande aí, que não está contido na minha árvore, meio que de propósito, né, para a gente ver como são essas consultas, esse é um caso ruim até, né? A gente olhou quase todos os nós da nossa árvore. Ah, mas, no geral, vai ser mais eficiente que isso, tudo bem? No caso médio, por assim dizer. E a implementação disso, certo? É basicamente implementar essa ideia. Então, né, como parâmetro, o que a gente tem? O nó que a gente está, o intervalo que esse nó representa e o nosso intervalo de interesse, as posições AB.
Se o nó está fora do intervalo AB, no caso de serem disjuntos, certo? Então aqui a gente está verificando isso, né? Se o J, ou seja, o final do meu intervalo está antes do início do que eu quero, ou o início do que eu quero está antes do intervalo, da posição I, do intervalo que eu estou pegando, então eu retorno o elemento neutro, né? O nó que eu não quero, não preciso da informação dele. E o elemento neutro é para não me atrapalhar. Agora, se o nó está completamente incluído no intervalo AB, estou testando isso daqui, então aí eu retorno a posição, a informação daquele segmento, do nó que representa aquele segmento. Caso contrário, aí a gente tem que olhar para os filhos. Então, a gente calcula a metade aqui para saber onde a gente separa o intervalo, certo? Então, I mais J sobre 2. E eu já posso dar o return na F, certo? Eu quero retornar o menor valor resultante dessas duas consultas. Então, a consulta olhando para o filho da esquerda, né? Então, no mesmo esquema que a gente fazia na atualização, 9 vezes 2, da posição I até a posição mid. O intervalo AB se mantém, a posição é o intervalo que eu quero. E o filho da direita, 9 vezes 2 mais 1, de mid mais 1 até J. Então, recursivamente, vai fazendo o mesmo esquema e no final retorna o menor valor destas duas informações. Lembrando que a função f é bem versátil e ela pode ter diversos significados. Bom, então com o que a gente já viu até agora, a gente já tem uma estrutura bastante eficiente, certo? E que é o que a gente vai usar na maioria dos casos que a gente tem que aplicar SegTree. Lembrando, ela é muito eficiente por fazer essa consulta em complexidade log n, certo? Então, um caso simples de perceber que você vai ter que usar uma SegTree, ou talvez uma outra estrutura, né, que trabalha com range carries, a gente vai ver outras, e quando cada uma se aplica, ou pelo menos alguma intuição sobre isso. Mas um caso simples, né, que a gente vê é quando você tem várias consultas em intervalos. Então, né, esse é o caso meio que padrão, ele fala, você tem Q carries, certo? E essas carries são trabalhando em intervalos. Então, aí você já sabe que você tem que trabalhar com uma estrutura semelhante a essa, pelo menos, ou a SegTree. Porém, tem um caso que ela ainda é ineficiente e que pode aparecer bastante nos exercícios, que é quando a gente faz atualização em intervalo também. Nesse caso, né, uma atualização, a gente tem complexidade log n. Se a gente tem que atualizar todas as posições, isso vai ter complexidade n log n, que já não é tão interessante. Não é um absurdo, certo? Mas dependendo do exercício, do tamanho da entrada e do tempo que a gente tem, isso é suficiente para dar TLE, certo? Então, uma técnica para a gente melhorar isso é usar a SegTree com Lazy Propagation, certo? Cuja ideia é basicamente a gente postergar as nossas atualizações para atualizar só quando for realmente necessário. Então, a gente vai ver como que isso funciona. Como eu disse, a ideia é a gente postergar as atualizações só quando for realmente necessário, né? Por isso que é a propagação aí preguiçosa, entre aspas. Ah, Isso vai mudar um pouco a nossa implementação, nada absurdo, mas muda um pouco. E para exemplificar, a gente vai considerar agora o problema da RSQ, certo? Que a gente quer saber a soma dos segmentos. Basicamente, o que a gente vai fazer é, a gente vai quando a gente atualiza um certo nó, certo? Para os filhos, a gente não quer fazer atualização. A gente quer postergar isso. Então, a gente só indica que precisa ser atualizado. Então, a gente vai ter que ter duas informações, né, com os nossos dois vetores. O vetor lazy, que indica qual que é o valor que a gente tem que atualizar, para qual valor, melhor, que a gente tem que atualizar. E um vetor booleano, o resto, que é para saber se a gente tem que fazer alguma atualização naquele nó. Então, a gente vai anotar, basicamente, as atualizações que a gente tem que fazer, para quando a informação daquele nó for necessário, aí sim a gente efetivar aquela atualização. Enquanto não é necessário, a gente mantém essas informações. Então, considerando a RSQ, né, primeiro, o que seria atualizar, fazer uma atualização em um intervalo inteiro? Seria, por exemplo, a gente somar
um mesmo valor em todas aquelas posições. Então, no caso, ele considera, né, nesse exemplo, que eu tenho um vetor de 8 posições, inicialmente todas com valor zero, e primeiro eu quero somar o valor 2 em todas as posições, certo? Então, eu vou ter 2 em todas as posições do meu vetor. Nesse caso, como que ficaria a nossa segtree com lazy propagation já? A gente vai atualizar essa informação para a raiz, que é o primeiro nó, mas para os filhos não, eu vou postergar, então eu só vou anotar que eu tenho que fazer a atualização. Como eu tenho 8 posições representadas nesse segmento, certo? E eu vou somar 2 em todas as posições, então eu posso fazer 2 vezes 8, que é o tamanho do segmento, então eu sei que eu vou ter 16 como sendo a soma de tudo, certo? Então eu não preciso ir até os filhos para saber disso. Era tudo zero, eu somei 2 em tudo, então passou 8 vezes 2, 16, passou a ser esse o valor da soma de todas as posições do meu vetor. E para os filhos, eu indico no vetor lazy que eu tenho que somar o valor 2 em todas as posições deles, certo? Eu só indico isso e atualizo o resto também. Aqui eu não estou mostrando, mas né, setei o resto para true. Então eu postergo essa atualização para só quando for realmente necessário. Então aqui o tópico está simplesmente falando isso que a gente já comentou. Agora imagine que a gente vai somar o valor 3 em todas as posições no intervalo de 3 a 4, certo? Não mais do vetor todo como a gente tinha feito. Então, basicamente, né, quando a gente começa da raiz, sempre nesse processo, né, de busca em árvore praticamente, a gente vai olhar para os filhos. Lembrando, seguindo no mesmo esquema que a gente tinha feito, a gente não vai ter um if aqui, a gente vai para o nó e aí vê se aquele nó interessa para a gente ou não. Então veja que, e quando eu vou para o filho, aí eu tenho que efetivar a atualização. Então, quando eu vim para o nó 2, estava com o lazy igual a 2 aqui, falei, opa, agora tem que atualizar, já que eu tinha uma propagação para fazer. Então, ele olha para o lazy, é 2, beleza, tem que somar 2 em todas as posições. Se eu tenho 4 posições nesse meu segmento, era tudo zero, então né, o valor que estava aqui antes era zero. Vou somar 2 em 4 posições, 2 vezes 4, 8. Então o valor do meu nó passa a ser 8. Né? Zero, que é o que tinha, mais 8, igual a 8. Ele atualizou o filho para a direita também, porque lembra, é esse esquema que ele vai para o filho e só depois ele dá o return. Então primeiro ele vem para cá, vê que tem algo para propagar, faz a propagação, faz a atualização. Aí depois ele vê que aquele nó não interessava para ele, aí ele volta. Mas ele já fez a atualização aqui. Beleza, voltando para o lado da esquerda, aí ele propagou o lazy para os filhos. Eu quero um intervalo de 3 a 4, ainda não cheguei lá, então eu vou ter que descer de novo. Primeiro ele tenta para a esquerda, faz a propagação. Não era o que interessava, volta, vai para a direita. Agora sim é o que interessava. Então agora eu vou ter duas informações juntas, certo? Por quê? Eu tinha feito a atualização com 2, certo? Somando 2 em todas as posições. E agora eu quero somar 3 nas posições de 3 a 4, certo? Então, primeiro ele vai fazer a propagação com o 2, certo? Então, o nó inicialmente tinha valor zero, certo? Somei 2 em todas as posições, são duas posições, passou a ser o valor 4, igual é aqui no nó da esquerda. E propaguei não, né? Posterguei a atualização para os filhos, indicando o lazy, inicialmente com o valor 2. Então, essa foi o resultado da propagação do que eu já tinha que ter feito antes. Mas agora eu quero somar o 3 em todas as posições. Então, eu tinha o valor 4 aqui, somando 3 em todas as posições, que são duas, mais 6, vou ficar com o valor 10, e indico isso nos filhos também. Então, eu somo 3 no vetor lazy para aquelas posições. Eu já tinha o valor 2, então agora eu passei a ter o valor 5. Isso é uma das coisas que também vai garantir a eficiência da lazy propagation, que além de postergar as atualizações para quando eu realmente preciso daquela informação, eu vou unindo atualizações conforme for necessário. Então, é que aqui é a folha, né? É o caso mais simples, mas eu poderia ter uma subárvore aqui, em que quando eu for efetivar a atualização, eu já vou efetivar duas atualizações nesse caso, certo? Tanto de somar 2 como de somar 3, que juntando é somar 5. Então, eu estou unindo informações para fazer uma atualização de uma vez só.
Beleza, então atualizei esse nó, agora voltando para os pais, aí eu vou atualizando a informação dos pais naquele mesmo esquema de olhar, chamando a função f para o filho da esquerda e para da direita. Antes a função f era mínimo, agora é soma, então ele vai somar o valor do nó da esquerda com o da direita, 4 mais 10, 14. Volto para minha raiz, 14 mais 8, 22. Pronto, atualizei a minha árvore e fiz uma atualização em um certo intervalo inteiro. Tudo bem? Então, basicamente, essa é a ideia da lazy propagation. Não muda muita coisa. Eu uso aquela ideia de consulta, né, de a gente olhando para os nós, vendo se o nó está contido no meu intervalo. Então, é aquelas mesmas condições, basicamente, da consulta, e propagando a minha atualização. Postergando a minha atualização, aliás, perdão. A chave da implementação da SegTree com lazy propagation é simplesmente essa função de propagação, né, quando eu vou ter que atualizar aqueles nós. Então, eu vou chamar isso praticamente sempre que eu vou fazer alguma operação na minha árvore. Eu olho para aquele nó, vejo se tem alguma atualização para fazer. Então, eu chamo a função propagate. Se tem atualização para fazer, então eu vou somar naquela posição do vetor a atualização que eu tenho que fazer. Lembrando, né? É uma estrutura versátil, então aqui eu estou vendo um exemplo específico em que eu estou trabalhando com somas, certo? E somas em intervalos. Então, se fosse outro problema, a gente teria que mudar esse esquema aqui, adaptar a nossa estrutura. Acredito que no caso da lazy propagation é um pouco mais complicado do que no caso base de fazer essa alteração. Então, aqui eu estou pegando o valor que eu quero atualizar, indicado no vetor lazy, multiplicando pelo número de posições que eu tenho naquele segmento. Se o i for diferente de j, ou seja, eu não estou numa folha, aí eu tenho que postergar a atualização para os filhos, então eu seto o lazy dos filhos como sendo o lazy do meu nó, certo? Então, a informação que eu atualizei no meu nó, eu tenho que atualizar nos filhos também, futuramente, e indico, né, pelo vetor res que eu tenho que fazer essa atualização. E no meu próprio nó, seto o res para false, porque eu já realizei a propagação que eu tinha que fazer. E aí eu deixei o link do Git para vocês verem essa implementação com mais detalhes, comentado também, porque eu não quis voltar, porque basicamente com isso eu tenho que atualizar, alterar tanto a função update como a função carry, que a gente já tinha visto, assim como criar a função update range, né, para atualizar um certo intervalo, mas não tem nada de muito especial, é mais ou menos a ideia que a gente viu, então por isso que eu não quis trazer a implementação deles aqui direto, e deixei para vocês consultarem. Eu me baseei nesse link para trazer as implementações que eu mostrei aqui, mas eu fiz algumas alterações, seja nome de variável e também, porque sempre na teoria a gente vê que a árvore de segmentos é um indexada, certo? O nó começa a partir do 1, ele coloca a partir do 0, acho que em termos de implementação fica até melhor assim, mas para ficar mais didático eu quis manter um indexado, então fiz algumas alterações. Então se vocês forem implementar, pelo menos entre a versão do slide e a versão do Git, aconselho vocês a usar a do Git, porque a minha versão não testei, foi só para explicar mesmo. Deve funcionar, mas não vou dar garantia disso. Mas claro que vocês vão encontrar outras opções por aí. Né? E as referências, se vocês quiserem ver com mais detalhes essa estrutura.